A paz do Senhor para você que está em casa. Nós estamos iniciando mais um culto Ofir. Que você possa receber do Senhor algo de especial nessa noite. Nós queremos dizer que nós estamos muito gratos pela presença de Deus e pela liberdade que nós temos de buscá-lo e encontrá-lo. A palavra do Senhor diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Vamos orar a Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar e te exaltar, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que o Senhor, meu Deus, se manifeste aqui, meu Deus, onde nós estamos. Vai fluindo, Senhor, sobre nós, vai nos sustentando, Pai. Deus, toma esse trabalho nas tuas mãos. Toma o pregador, Senhor, nessa noite. Encha ele, ó Deus, com a tua presença, com a tua porção, Deus, nessa noite para os teus filhos. Visita aquele que nesta hora está em sua casa, meu Senhor, para receber do Senhor uma resposta. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa todos nós. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Eu quero te dizer que Deus, Ele nunca despreza aquele que vai até Ele. Então, ore, continue orando, persevere em oração, porque Deus é fiel. Em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
Obrigada, meu Deus, pela Tua presença, Pai, nas nossas vidas. Que o Teu povo possa receber mais e mais do Senhor nessa hora. Nós queremos a Tua presença nas nossas vidas. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. 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 Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Você pode dizer: Tua presença é real. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluias. Aleluia. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Santo é o Senhor. Você pode fechar os seus olhos em sua casa. Diga: Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Adore junto conosco. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de luta, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas. Somos gratos porque nós podemos cultuar com liberdade. Tem liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, oh, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou taca. Declare isso. Não seja um espectador aí do outro lado. Diga: eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluias, aleluias. Você já agradeceu a Deus porque você é livre? Vive em um país livre, onde você pode cultuar na sua casa com liberdade. Você pode proclamar a sua fé. Você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta, porque ninguém vai atrás de você para te condenar, porque você crê no Senhor Jesus Cristo. Então faça isso. Feche a porta da sua casa, do seu quarto, tranque se possível, esteja só você e Ele. E ali no secreto, Ele vai se revelar a você. Oi, Jesus, oi, Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Oi, Jesus, oi, Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar, tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui,
só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o teu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você, yeah. Dou ela pra você, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo. Vamos dizer mais uma vez. Porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Aleluias, glória a Deus. Agora vamos ouvir a palavra, a santa palavra do nosso Senhor. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração deseja ouvir a sua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Poderoso Deus, eterno Pai, em cuja presença nos encontramos, nós exaltamos e magnificamos o Teu nome, porque reconhecemos o Teu poder, a Tua soberania, o Teu domínio, a Tua majestade sobre todos os reinos, povos e nações. Nós estamos aqui, ó Deus, exclusivamente para louvar, exaltar e magnificar o Teu santo nome, porque reconhecemos somente em Ti como autoridade sobre as nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, devotar a Ti toda a honra, todo o poder, toda a glória, toda a exaltação, porque somente o Senhor é digno de adoração. Ó Senhor, contempla-nos nesta hora, ó Pai, e move o Teu Espírito no nosso meio, para que haja libertação, para que haja restauração, para que haja renovo, para que haja alegria, para que haja ânimo, para que a nossa fé seja acrescentada, para que os nossos passos sejam firmados, para que os nossos olhos, ó Deus, se voltem fixamente para Ti, sabendo que Tu és o autor e consumador da nossa fé. E é em Ti que nós devemos, ó Deus, nos apoiar, não nas circunstâncias, ó meu Senhor, mas em Ti, porque o Senhor tem o controle sobre todas as circunstâncias. Por isso, ó Deus, move o Teu Espírito nos nossos corações, nos trazendo, ó Pai amado, calma, nos trazendo, Pai amado, tranquilidade, nos trazendo, ó Pai amado, consolo, conforto,
paz e segurança, porque a tua palavra diz, meu Senhor, onde o teu Espírito se manifesta, há paz, há alegria, há gozo e há refrigério. E é por isso que nós estamos aqui, meu Senhor, para reconhecer, ó Pai, tantas dádivas que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós queremos, ó Deus, viver no centro da tua vontade. Alegra-nos, ó Deus amado, com a tua doce presença, no nome santo e soberano do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus e conectados espiritualmente e através das plataformas midiáticas. Queridos, obrigado, que Deus abençoe vocês. Amados, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo 12, versículos de 1 a 8. Êxodo 12, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer. Fareis conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Que o Senhor nos dê o entendimento da sua palavra e nós possamos aplicá-la cabalmente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já estamos nos aproximando da celebração da Páscoa, da comemoração da Páscoa. E eu creio que nenhuma outra festa judaico-cristã tem a capacidade, a propriedade de representar com tamanha riqueza de detalhes todo o propósito de Deus para o homem, toda a revelação de Deus para o homem. De alguma forma, toda a revelação está contida aqui, simbolicamente, nessa festa. Não é à toa que a Páscoa é considerada a maior e a principal festa judaica. Para tanto, nós precisamos refletir e entender que o nosso Deus é o Deus de aliança. Ele estabelece uma aliança e a partir dessa aliança, Ele traz a sua revelação. Ele revela todo o seu propósito para com o homem. E nós vamos entender através dessa narrativa que Deus estabelece uma aliança a partir das famílias. Muito embora
a Páscoa envolva uma série de revelações, eu quero aqui me ater mais exclusivamente à família, como a família se insere nessa revelação que ele traz através da Páscoa. Nós precisamos lembrar que Deus já havia estabelecido alianças anteriores, aliança envolvendo família. E eu considero que a primeira grande aliança envolvendo uma família, Deus estabeleceu a partir de Noé. Deus olhou e viu que o pecado havia se multiplicado, o povo havia se corrompido. Ele então olha, ele enxerga no meio daquela multidão uma família que se manteve íntegra, uma família que se manteve fiel aos seus propósitos. E a partir desta família, ele estabelece uma aliança salvífica e ele traz um plano de resgate de toda a humanidade. A primeira grande aliança que ele faz com uma família, sob a liderança de Noé, ele o faz recomeçando uma nova história, estabelecendo um novo tempo. E ali ele revela a Noé um plano de salvação, e Noé constrói uma arca, entra com toda a sua casa, com toda a sua família, e a partir dali, Deus começa uma nova história. A segunda grande aliança que ele estabelece, ele o faz através de Abrão, que depois mudou o nome para Abraão. Ele diz a Abraão: sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele diz: em ti serão benditas todas as famílias. Mais uma vez ele estabelece uma aliança, e através dessa aliança, um plano de salvação, um plano de resgate para um povo corrompido. E aqui, queridos, eu considero como a terceira grande aliança que ele faz aqui. Só que esta aliança, ela tem particularidades. Esta aliança, ela traz revelações mais profundas. O contexto aqui, como todos nós conhecemos e sabemos a história, o povo estava vivendo uma escravidão há cerca de 430 anos no Egito. O povo estava subjugado, dominado, martirizado, humilhado pelo povo egípcio. E Deus, então, ele separa a Moisés e capacita Moisés para que Moisés libertasse o povo, infligindo sobre o Egito sucessivas pragas, sucessivos flagelos. E Moisés assim o faz, movido pelo poder de Deus, ele lança diversos flagelos e pragas sobre o Egito. No total foram 10 pragas lançadas sobre o Egito. Mas a décima praga, ela tem uma particularidade. Ela tem uma especificidade. Todas as 9 primeiras pragas que foram lançadas sobre o Egito não requeria do povo de Deus nenhuma ação, nenhuma providência. Todas as 9 que se abateram sobre os egípcios, o povo de Deus apenas contemplava. O povo de Deus apenas observava. Mas nenhuma recomendação, nenhuma prescrição era dada para o povo de Deus. Mas aqui, nessa 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, houve uma prescrição, houve toda uma orientação. Aqui o povo precisou assumir comportamentos, atitudes e obediência. Porque algo está sendo revelado
que vai mudar a história desse povo. E a narrativa começa dizendo: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Aqui a gente já começa a perceber um direcionamento de Deus. Porque Deus olha para um povo, mas Ele direciona a sua fala, Ele direciona o seu projeto para uma família. Aqui Ele não falou exclusivamente para Moisés, como nas vezes anteriores. Aqui Ele fala a Moisés e Arão. Porque Moisés é irmão de Arão. Então aqui nós temos uma família representada. E Ele direciona a Moisés e Arão uma orientação, uma recomendação para que fosse passada para o povo. Ele convoca uma família e é a partir da família que ele traz um plano de salvação. E é nessa perspectiva que eu quero que cada um dos irmãos entendam como a família é estratégica e fundamental para Deus. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, ou seja, este mês será o primeiro. Este mês será o primeiro. E por que este mês será o primeiro? Porque os outros não eram contados. Os meses anteriores não eram contados. Os anos anteriores não eram contados. Este será o primeiro. Por que este será o primeiro? Porque este será diferente dos outros. E por que este será diferente dos outros? Como era nos outros? Os outros simplesmente não eram. Porque até então, eles não constituíam um povo. Eram vistos como um amontoado de gente. Um montouro de pessoas. Escravos, sem valor, sem identidade, sem pátria. Não eram vistos como uma nação, não eram vistos como um povo. Era um amontoado de escravos, um amontoado de pessoas. Eram vistos como miseráveis e desprezíveis, sem valor, sem importância, sem relevância alguma. Mas este mesmo mês vos será o princípio, este mês será o começo, porque eu vou estabelecer uma nova história na sua vida. As coisas velhas se passaram e agora eu vou fazer tudo novo. Eu vou estabelecer na vida do povo um novo nascimento. Quantas mães não comemoravam os aniversários dos seus filhos mês a mês? No primeiro mês celebrava, no segundo mês celebrava, no terceiro mês celebrava. Nós fizemos assim com a nossa filha. Ela comemorou no primeiro ano 12 aniversários. E eu me lembro do primeiro aniversário, no primeiro mês. No primeiro mês fala de nascimento. Vocês estão surgindo a partir de agora como um novo povo, como uma nova nação. A partir de agora vocês terão uma identidade, vocês terão uma pátria, vocês terão um dono. Vocês não estarão entregues à própria sorte, não serão desprezados, não serão miseráveis. Eu tenho uma promessa na sua vida. Então este mês vos será o princípio dos meses, eu vou começar tudo novo na sua vida.
o primeiro dos meses do ano. Aqui ele está falando de um novo nascimento. Um novo nascimento que se dará a uma nação inteira. E ele diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família, olha como a ênfase está na família. Olha como ele direciona para a família a sua fala. Porque no meio do povo, ele aponta para a família. E é isso que nós precisamos entender enquanto igreja. Deus continua olhando para a família. Porque ele sabe que a igreja não é outra coisa senão o encontro das famílias, a reunião das famílias. Mas é na família que o Cordeiro de Deus se manifesta de uma forma especial. Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Algumas versões dizem: cada homem separe para si um cordeiro. E aqui, queridos, eu quero chamar a atenção para a responsabilidade do chefe da casa. Para a responsabilidade do homem de Deus, que tem sobre os seus ombros o compromisso de cuidar, de zelar pela sua família, pela sua casa. É você que leva o cordeiro, você separa e leva o cordeiro para dentro de casa e supre e nutre a sua família. É responsabilidade de você, chefe do seu lar. É responsabilidade de você, líder da sua família. É a sua responsabilidade como autoridade, como sacerdote da sua casa. Não negligencie a sua responsabilidade. Porque família desnutrida é família fragilizada. Família desnutrida é família fragilizada. E fragilizada, ela fica vulnerável à ação do inimigo. É da responsabilidade do homem suprir a sua casa. Ele diz: separe um cordeiro segundo a casa. Um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Isso quer dizer que você não pode ficar simplesmente confiando na família do outro. Leve para sua casa o seu cordeiro. Leve para dentro de casa o seu cordeiro. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa. Olha que palavra tremenda. Ele está dizendo o seguinte: se você está com fartura, você está com provisão, você tem um cordeiro, você está alimentado suficientemente, não fique somente para si, se o seu vizinho estiver em falta. Compartilhe o cordeiro com aquele que não tem. Esse cordeiro vai nutrir, esse cordeiro vai suprir, esse cordeiro vai alimentar. Não seja egoísta, não se alimente e deixe o outro passando fome. E esse cordeiro, nós sabemos muito bem que ele representa Jesus. Esse cordeiro é a palavra, porque está escrito em João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, e a palavra é o cordeiro. Comer o cordeiro é comer a palavra, é se encher da palavra e dividir com aquele que não tem, e alimentar aquele que não tem, e suprir aquele que não tem. Porque nesse momento, e especialmente nesse momento,
Um momento difícil que nós estamos atravessando, onde muitas famílias estão desesperadas, precisando de um alimento que supra o espírito, a alma e o corpo. E este alimento é o Cordeiro. E você tem esse alimento na sua casa. Você precisa suprir primeiro a sua família e a família do outro. Há um direcionamento aqui para a família. A Bíblia, ela converge para a família. Toda a revelação de Deus se passa através da família. Porque família é o alvo da ação salvífica de Deus. Passa primeiro pela família. Aqui nós estamos falando de um cordeiro. Quando Jesus, ele estava se dirigindo para ser batizado no Jordão, e João Batista olhou para ele, quando o viu, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem todo um construto, uma teologia em cima de uma simples frase, uma aparentemente simples frase. Mas tem toda uma revelação. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é esse Cordeiro que tira, que remove o pecado do mundo. E esse Cordeiro está aqui, no meio da família. O lugar do Cordeiro no meio da família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, tome um só com seu vizinho, divida, leve o alento, leve a palavra de esperança, compartilhe. Porque é nesse momento em que nós precisamos presentificar Deus na nossa vida e na vida do outro. A família aqui, ela está representando uma embaixada do reino de Deus. A nossa casa é uma embaixada do reino de Deus. E o que é uma embaixada? É um território dentro de um país que pertence a outro país. E ele está ali representando um outro país, uma outra nação. E aquele país que está ali abrigando aquela embaixada não pode violar aquela embaixada, porque é considerado um ato de guerra. Nós somos e precisamos ser essa embaixada do reino de Deus, representadas aqui na terra. Você representa uma pátria, você representa uma nação, você representa o povo, você representa um reino. Uma nação, um povo adquirido, porque assim diz a palavra do Senhor. E nós precisamos representá-la dignamente, porque se nós somos a embaixada, nós representamos, nós precisamos fazê-la dignamente. Como nós temos representado este reino? Porque este reino traz características inerentes ao reino. Porque o reino de Deus é um reino de paz. Há paz na sua casa. O reino de Deus é um reino que une a unidade na sua casa. O reino de Deus é caracterizado pelo amor. A marca do amor é visível nas relações estabelecidas na sua casa. Não basta dizer, eu represento o reino de Deus. É preciso mostrar a marca. Somos e precisamos ser reconhecidos pelas marcas.
E as marcas que caracterizam o reino é amor, é paz, é longanimidade, gozo, alegria, mansidão, temperança. São marcas. Não adianta discursarmos se não tivermos externalizando essas marcas. Porque as pessoas veem, mas não enxergam. Elas olham, mas não encontram. Precisamos representar dignamente, com todas as marcas e características que configuram este reino do qual dizemos fazer parte. Alimentar-se do cordeiro significa colocar o cordeiro dentro de casa. A minha casa, como tem os louvores, né? Tem um louvor que diz assim: minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será o quê? Um pedaço. Olha como está aqui revelada e não nos apercebemos. Olha a riqueza e o detalhe da letra. Minha casa será um pedaço do céu. Tem sido um pedaço do céu a sua casa, porque nesse momento é o momento em que ela mais precisa ser. Porque é nesse momento que a família precisa de acolhimento. No momento onde tudo que nos cerca inspira um perigo e uma ameaça. Então a casa precisa ser um lugar de acolhimento, de abrigo e de refúgio. Muitas casas, porém, não têm sido isso. Família, lugar de refúgio ou campo de batalha. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis um cordeiro no meio da família. E é interessante, queridos, que Jesus, quando ele nasce, lá na frente, lá adiante de Maria, ele nasce no meio de uma família. Ele nasce no meio de uma família. E o local onde Maria concebeu foi numa estrebaria. O que é uma estrebaria? É um estábulo. E o que é um estábulo? Um lugar onde abriga animais. E por que Jesus nasceu num estábulo, num lugar onde abriga animais? Porque ele é o cordeiro. Há uma riqueza, uma profundidade tão grande em cada detalhe. O tempo não nos permite explorarmos mais, porque eu quero me manter focado aqui na família. Esse cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem pecado, ele deve ser separado no 10º dia. E guardareis até o 14º dia. Do 10º para o 14º são 4 dias. Isso faz uma alusão, uma referência simbólica a uma quarentena. E por que essa quarentena? Essa quarentena diminuta, representada aqui nos 4 dias, é justamente para observar, para ver de fato se esse cordeiro não vai apresentar defeito. Você separa e observa. Veja se ele vai apresentar defeito. Jesus, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele foi para o deserto e lá passou 40 dias e 40 noites, uma quarentena, para ver se ele não apresentava defeitos. A perfeição da Bíblia é algo impressionante. E ele está revelando aqui um plano de salvação que vai acontecer, um no ato imediato e outro a não sei quanto tempo adiante. 3.000, quase 3.500 anos adiante. Aqui está falando de um cordeiro que virá. Um plano de salvação revelado a partir da família. E tomarão do sangue e poluão em ambas
as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Poluão o quê? O sangue, o sinal do sangue. O sinal do sangue. Ele vai ser colocado nas ombreiras que ficam na lateral da porta e na verga aquela trave horizontal na parte superior da porta. A trave superior vai ser ali, na trave superior, bem no meio. Você vai aspergir o sangue ali. E nos ombrais, na lateral, que constituem 2 colunas. E aqui mais uma revelação interessante, impressionante. Porque primeiro, nós temos 3 pontos. Um aqui em cima, imediatamente em cima, na verga, na trave horizontal, bem no meio. E as 2 outras nas laterais, na direita e na esquerda. A parte superior na lateral, nos ombrais. E se nós traçarmos uma linha imaginária, onde foi colocado o primeiro sinal, aqui na verga, bem no meio, se traçarmos a linha de cima para baixo, e depois ligarmos outra linha de uma ombreira a outra, nós temos o sinal da cruz. Nós temos a revelação da cruz. O sinal do sangue numa madeira. Ah, Irã, mas isso daí é apenas uma coincidência? Não, não é coincidência, porque toda vez que o sangue foi derramado na madeira, houve salvação. Nós podemos pegar, por exemplo, a história de Raabe, quando o povo invadiu ali Jericó, e o sinal foi uma linha com fio de escarlate na janela, porque Raabe, que deu guarida àqueles espias, ela pediu proteção quando eles invadissem para que a família dela não fosse destruída. E eles disseram: permaneça dentro de casa. Uma família dentro de casa. Mas o que é que está faltando? Está faltando o cordeiro. Onde estava a representação do cordeiro? Naquele fio de escarlate que foi colocado na janela. Por que na janela? Porque foi justamente na janela que os espias desceram e conseguiram fugir para não serem mortos. Então a salvação veio pela janela. E é o fio de escarlate. Mas por que irá um fio de escarlate? Porque de longe, um fio fino passando sobre aquela madeira seria visto como um derramar de sangue. Porque o escarlate é vermelho como o sangue. Está aí a representação do sangue. O sinal do sangue do Cordeiro. Este é o tema dessa mensagem. O sinal do sangue do Cordeiro, que precisa estar na minha casa e na sua casa, que precisa estar na minha vida, na sua vida, na minha família e na sua família. E depois lá na cruz, quando o sangue foi vertido na madeira, que foi a cruz. E é interessante que no momento em que Jesus, ele verte o sangue penetra na terra, alguns fenômenos aconteceram. Dentre esses fenômenos, a Bíblia diz que os corpos dos santos ressurgiram e entraram na cidade. Por quê? Porque o sangue tem o poder vivificador. Ele penetra na terra e encontrou os seus adoradores, os seus amados, os seus seguidores, os seus fiéis. E quando o sangue encontra o fiel, ele produz vida, não importa quanto tempo esteja morto. Porque há poder no sangue de Jesus. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos. Os pães ázimos, queridos, são pães sem fermento. Tairão, o que tem a ver o fermento com essa história?
Nós estamos falando aqui, queridos, de um banquete. Deus preparando o banquete para o seu povo e promovendo salvação. Ao mesmo tempo que nós estamos sendo banqueteados, nós estamos sendo resgatados, porque éramos escravos. Éramos escravos. E um ponto que eu não posso deixar de citar aqui é que a família estava reunida à mesa. A família reunida à mesa. Que infelizmente tem sido uma coisa rara nos dias atuais. Uma família em volta da mesa. As famílias não estão mais reunidas em volta da mesa. Há uma dispersão familiar. E essa dispersão, ela é notória, ela é visível mesmo dentro de casa. Há quem viva dentro de uma casa sem se encontrar. É cada um num cômodo separado. Não há uma relação, não há uma conexão, não há uma vinculação. A mesa é o altar de uma família saudável. É por isso que, quando Jesus ele celebra a ceia, ele celebra em volta da mesa. Ele não faz em qualquer lugar. É em volta da mesa. Porque mesa fala de pertencimento. Mesa fala de vínculo. Mesa fala de conexão. Mesa fala de afeto. Mesa fala de unidade. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de compartilhamento. E as famílias não estão mais vivenciando isso. Na arquitetura moderna, o lugar da mesa já nem existe, agora é um balcão. É um balcão. Certa vez eu falei sobre a sala de estar. E eu dizia que a família não está na sala de estar onde deveria estar. Então, onde a família está? Dispersa, espalhada. É o filho que manda um WhatsApp para a mãe, lá do quarto, o almoço já está pronto. Traz aqui o meu prato. É a TV ou o celular que fica ligado o tempo todo enquanto as pessoas estão ali fazendo a refeição. Quando consegue reunir mais de 2 ou 3 à mesa. Estão desconectados de si, mas conectados no Wi-Fi. Não sentem a falta da conexão familiar, do vínculo familiar, mas se o sinal da internet cair, desconectar-se hoje é sinônimo de inexistir. Se eu me desconecto, eu desapareço. Há um desespero para se manter conectado. É o tempo todo tentando uma conexão. Se Jean-Paul Sartre estivesse aqui, ele diria: estou conectado, logo existo. As famílias estão perdendo um grande privilégio, porque é justamente em volta da mesa onde o Cordeiro se manifesta, onde o Cordeiro se revela. Onde o Cordeiro, ele vincula a família. Se você chegar numa casa e visualizar uma família em volta da mesa, comendo, ceando, você pode dizer com toda tranquilidade, essa família, ela é estruturada. Não estou dizendo que ela não tenha problemas, não estou dizendo que ela seja perfeita, eu estou dizendo que ela tem uma estrutura. Precisamos resgatar isso. Voltarmos a nos reunirmos em torno da mesa como família. Eu fiquei muito feliz certa vez que eu ministrei especificamente sobre a mesa, a família em torno da mesa.
numa determinada igreja e alguns meses depois eu estava numa outra igreja e quando eu terminei, uma irmã me procurou e veio, me deu um abraço e ela disse para mim: olha, você não está lembrado de mim, mas alguns meses atrás você falou sobre resgatar a mesa e colocá-la de novo ali para juntamente a família ali ceiar. E eu fui me dando conta que há muitos anos a minha família não fazia isso. Inclusive, a mesa da nossa casa estava do lado de fora, na varanda. E a partir daquela ministração, eu coloquei a mesa dentro de casa. Eu falei com meu marido, e nós oramos e colocamos a mesa do lado dentro da casa. E nós voltamos a nos reunir enquanto família. E voltamos a ceiar como família. E nós já começamos a perceber uma mudança no comportamento do nosso filho. Porque mesa é lugar de comunicação. Não é lugar de briga e de contenda, é lugar de comunicação. Por isso, quando você estiver à mesa, comendo o cordeiro, se alimentando, se possível, desligue a TV. Desligue o celular, se desconecte para poder se conectar com a sua família, para poder se vincular com os seus. Principalmente, né, nesse momento em que as notícias são alarmantes. Imagine você tomando o café da manhã e você liga a TV e o jornalista ele simplesmente diz assim: bom dia, sobe o número de mortos por isso, aquilo, outro. É o café da manhã. Percebe porque muitas pessoas estão cada vez mais se desesperando, porque estão se alimentando de notícias alarmistas e de notícias tristes. Não estou dizendo que não são verdadeiras, mas eu quero dizer para você que existe um alimento que pode lhe nutrir e lhe proporcionar saúde e equilíbrio emocional e espiritual, que é o Cordeiro, que é a palavra de Deus, do que você tem se alimentado. Isso determina o que permeia a sua mente. Se você se alimenta de notícias alarmantes, notícias tristes, você ao final do dia vai estar deprimido. Mas se você se alimenta da palavra, no final do dia você vai estar cheio da presença de Deus. E você vai poder fazer o que a palavra diz aqui: compartilhar com o seu vizinho. O quê? O Cordeiro. Porque ele é esperança, alegria e salvação. Porque você compartilha daquilo que está dentro de você. Porque a boca fala daquilo que o coração está o quê? Cheio. Se está cheio da palavra de Deus, é disso que você vai falar. Mas se estiver cheio de militância política, é disso que você vai falar. Coisas que não alimentam. Coisas que não edificam. Coisas que não mudam a realidade, nem a vida de ninguém. Aqui está, queridos, a aliança revelada, o plano de salvação através de uma festa, de uma celebração. Então ele diz aqui: olha, você vai comer assado, por quê? Por que assado? Porque passou pelo fogo. Esse cordeiro passou pelo fogo, e fogo fala de provação. E com pães ázimos, o pão ázimo é um pão sem fermento. E o fermento, ele é um contaminante. Ele é um contaminante natural. Existe o fermento natural, existe o fermento industrializado. A função do fermento, entre aspas, é estragar o alimento. Como assim estragar o alimento? A função do fermento é acelerar um processo bioquímico de decomposição de uma substância. Ele é um catalisador. Um fermento natural normalmente é uma levedura à base de fungos. O fermento industrial é um bicarbonato. E como eles reagem,
eles liberam um gás, que é um gás carbônico, e a propriedade física do gás é a expansão. Por isso que o bolo incha, por isso que o pão incha, porque há um gás que está sendo liberado ali. Só que ele está acelerando um processo de decomposição, evidentemente que a gente consome antes. Mas aquilo que naturalmente aconteceria em aproximadamente 24 horas, quando você incrementa o fermento, aquilo vai acelerar e vai acontecer em 1 ou 2 horas. Então ele acelera o processo de decomposição. Então quando você coloca o fermento, na verdade você está estragando aquele alimento mais rapidamente. Como nós queremos consumi-lo ele rápido, então nós aceleramos o processo dele. Então o fermento aqui, ele tem um significado de um elemento que provoca a decomposição, um elemento que vai estragar aquela substância. E esse elemento aqui é o pecado. É por isso que Jesus diz em Mateus 16:6, né? Acautelai-vos dos fermentos, né? Dos fariseus e dos saduceus. Que fermento? O fermento do pecado, o fermento da mentira, o fermento do engano. Então, sem fermento e com ervas amargosas a comerão. Essas ervas amargosas é para lembrar o período de amargura, porque nós não podemos esquecer de onde nós viemos. Nós não podemos esquecer aquilo que Deus operou nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer a transformação que Deus realizou em mim e em você. Porque nós estávamos escravizados do pecado e estávamos vivendo uma amargura de vida. Nós estávamos sofrendo distante de Deus. Então, o pão ázimo tem o propósito de nos lembrar que nós não devemos nos contaminar com aquilo que é pecado. E as ervas amargas é para nos lembrarmos de uma trajetória amarga e sofrida que nós tínhamos antes de conhecermos a Deus. E nesse ensejo, queridos, eu quero aproveitar e conclamar toda a igreja para realizarmos um propósito diante de Deus. Nós vamos ungir as nossas casas, vamos ungir na verga e nos ombrais. Você tem aí o óleo da unção, use o óleo da unção e nós vamos ungir a nossa casa nesses 3 dias, quinta, sexta e sábado. E no domingo nós celebraremos junto a nossa Páscoa, que a nossa Páscoa é Cristo. Mas unja a sua casa, unja a sua família. E nós temos aqui o óleo da unção. Você pode adquirir, se porventura você não tiver, você pode adquirir aqui o óleo da unção. Nos cultos presenciais tem uma equipe aqui pronta para lhe atender e lhe fornecer o óleo da unção. Mas não fique de fora desse propósito. E durante esses 3 dias, nós não vamos comer pão com fermento. Vamos nos abster de alimento com fermento, pães e bolos. Nós vamos colocar esse propósito diante de Deus. Vamos ungir na verga e nos ombrais e nós vamos nos abster durante esses 3 dias de comermos comida com fermento. Ah, Irã, mas tem um pão que é sem fermento. Esse pode? Pode. Não tem fermento? Pode. Mas o pão com fermento nós vamos nos abster. É um propósito que nós vamos colocar diante de Deus. É um ato simbólico que nós vamos fazer. Mas eu tenho certeza que Deus se agradará desse ato. Porque remonta uma história de salvação. E que deve ser passada de geração em geração. Aproveite você, que é chefe de família, líder da sua casa. E ministre para a sua família todo esse significado. Para que seu filho entenda desde a mais tenra idade. E ele guarde no coração. Para que quando ele crescer, ele não se desvie. Nem para a direita, nem para a esquerda. Porque assim foi na vida de Moisés. Quando a sua mãe Joquebede ensinou tudo sobre Deus. Até os 5 anos de idade. Quando ele desmamou e foi levado para o palácio do Egito. A memória que ficou em Moisés foi essa memória daquilo que a mãe passou para ele até os 5 anos de idade.
Ele não anulou, ele não esqueceu a sua origem. Amém, queridos? Amém. A palavra de Deus, ela é tremenda. Ela é profunda. E nós precisamos nos apropriar desta palavra. E nos encher dessa palavra. Precisamos estar nutridos dessa palavra. Para também nutrir o outro. Amém? Então vamos colocar esse propósito diante de Deus. E no domingo nós estaremos, seja presencialmente, seja via online, todos juntos celebrando a nossa Páscoa. Lembrando, queridos, que aqui é a origem da Páscoa. Que lá na frente ela se revela em Cristo Jesus. Porque a nossa Páscoa é Cristo. Amém? Queridos, você que porventura não conhece Jesus, ainda não tem uma aliança com Jesus, neste momento você pode entregar a sua vida para Ele. Você não precisa caminhar sozinho. Ele está aqui, mas Ele também está aí, próximo. Você só precisa clamar por Ele. Você só precisa abrir a sua boca e dizer: eu quero receber esse Deus maravilhoso. Eu quero que Ele faça parte da minha vida. Eu quero que Ele reine na minha casa. Eu quero que Ele reine no seio da minha família. Você pode declarar isso aí mesmo onde você está. E você vai ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Algo novo vai começar. Ele vai fazer exatamente como Ele fez aqui. Ele vai estabelecer na sua vida o princípio dos meses. Porque você vai nascer de novo. Vai aparecer aí na sua tela um contato aqui da igreja. Nós temos uma equipe pronta para te atender, para te assessorar, para te acompanhar. Você pode ligar para o número que vai aparecer aí. Nós temos irmãos que vão orar por você. E você pode fazer parte dessa igreja ou da igreja que você escolher. Você não precisa estar sozinho. Nós queremos caminhar junto com você. E Deus quer fazer parte da sua vida. Você só precisa dar um passo. E esse passo é reconhecer que você depende dEle e você precisa dEle. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mude a sua história, mude a sua realidade. Mude a história da sua família. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua vida. Queridos, nós também nesse momento, nós temos um compromisso com o Senhor. Nós também precisamos adorá-lo com os nossos dízimos, as nossas ofertas. É um ato de culto também, de entrega a Deus, porque Ele tem nos suprido. E nós precisamos compartilhar, assim como o cordeiro foi compartilhado, nós também precisamos compartilhar daquilo que Ele nos tem dado, para que o outro também seja suprido, para que haja, para que haja suprimento, para que haja provisão aqui na casa do Senhor, e a partir daqui seja compartilhado para aqueles que precisam. Não esqueçam das cestas básicas, que nós também temos a campanha das cestas básicas. Você pode doar 1 quilo de alimento não perecível, vá juntando e depois traga. Aqui tem uma equipe também para receber. E você pode fazer a sua doação, você pode também dizimar e ofertar na casa do Senhor. Nós temos um Pix aí que é disponibilizado para você. Tem a conta da igreja que você pode fazer também por transferência. Tudo, meu irmão, está acessível para nós. Nós somos a embaixada e nós precisamos propagar esse reino para que mais famílias sejam abençoadas. Vou ver se tem algum aviso aqui. Você pode seguir as redes sociais da igreja e fique por dentro de toda a nossa programação. E por falar em programação, queridos, os cultos noturnos, eles serão transmitidos apenas online. Mas os cultos diurnos, eles estão ainda acontecendo de forma presencial. Então não fique de fora. Seja online, seja presencial. Você tem aí a possibilidade de cultuar e adorar a Deus da forma como você achar melhor. Ok?
Então, culto tarde das bênçãos, culto maná, o culto do domingo, 7 da manhã, o culto de domingo, 10 da manhã, todos esses cultos são presenciais. Você pode vir, você será aqui orientado com todo o protocolo que nós estamos aqui, né, seguindo rigorosamente para que tudo ocorra conforme a orientação das autoridades. Que Deus abençoe, que Deus possa derramar da sua graça mais e mais sobre a sua vida e que a sua família, a sua casa esteja debaixo dessa cobertura. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Um grande beijo no coração de vocês.